Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui dando continuidade ao estudo das EDOs lineares de primeira ordem, né? Em especial, nós vamos tratar da lei do resfriamento de Newton, no caso aqui, uma aplicação dessa lei. Dando continuidade na aula anterior. Na aula anterior, nós construímos a EDO e resolvemos de uma forma geral. Aqui vamos tratar de um exemplo mais específico. Pois bem, trouxe um exemplo aqui que trata dessa lei, né? Fala o seguinte: uma floresta de mata atlântica fechada, um corpo está a 34 graus Celsius. 10 minutos depois, o mesmo corpo está a 28 graus, onde a temperatura ambiente é de 25 graus. Determine um modelo matemático que determina, né, redundância aqui, a temperatura no tempo e calcule T para que a temperatura chegue a 26 graus. Aqui é a temperatura do corpo, não é problema. Está faltando aqui a temperatura do corpo chega a 26 graus, né? Então vamos só entender aqui. De uma certa forma, o corpo está a 34 graus e ele quer saber quanto tempo leva para esse corpo chegar a 26 graus, onde a temperatura do meio é 28, a temperatura inicial dele é 28 e a temperatura ambiente é 25 graus. Então, vamos lá, para a gente recordar, vamos lembrar aqui da lei do resfriamento. Pois bem, o que é que diz a lei do resfriamento? Fala que a taxa, só para recordar, de variação da temperatura ao longo do tempo, essa taxa de variação, ela é proporcional à temperatura do corpo, que também é uma função temporal, menos a temperatura do meio, né, que é constante. E lá nós tratamos na aula anterior das três hipóteses básicas, né, que a temperatura é uma função temporal, Tm é constante, esse K depende do meio que está sendo tratado e existe um sinal negativo porque essa temperatura ela decresce com o tempo, né? Essa taxa ela tem uma perda, né? Pois bem, e achar a solução para essa EDO significa descobrir qual é a função temporal, né? Qual é a função temporal que define esse problema que eu acabei de mostrar para vocês. Porque em cima dessa equação é que nós vamos buscar o que ele está pedindo, que é esse T aqui. Ó. Mas dentro dessa DO também tem a questão do K, que como eu disse, ele varia com o tempo. Ok? Então, já sabemos de antemão que a DO para a lei do resfriamento é dado por essa equação aqui, cuja solução, já vimos na aula passada, é dado por essa expressão aqui, né? Lembre-se que essa função temporal tem aqui a constante temperatura inicial, né? Temperatura inicial. Essa temperatura inicial depende da condição inicial dada, né? Em T igual a zero. Temos aqui a constante, que é a taxa de variação com que esse corpo ele perde essa temperatura, né? Tem aqui a temperatura do meio, esse Tm, que é o mesmo que está aqui. Então, vamos lá. Baseado no problema, vamos tirar aqui. Qual a informação que nós temos? Informação. Qual é a informação? Tenho que a temperatura do meio é de 25 graus. Né? Temos também outra informação.
que o corpo está a 28 graus, ou seja, T0 dele é 28 graus. Ok? 28, desculpa, 34 graus, né? 34 graus. Deixa eu só pegar aqui. O corpo está a 34 graus. Então é a temperatura inicial dele. 34 graus. Ele está pedindo qual é o T quando a temperatura atingir 28 graus. Né? Quanto tempo levará quando a temperatura final do corpo, né, for de 28 graus Celsius. Então vejamos, né? Colocando essas informações na equação, temos que a função temporal é o seguinte: é a temperatura do meio, 25 graus, mais temperatura inicial do corpo, 34 graus, menos a temperatura do meio, que é 25 graus, né? Vezes exponencial de menos kT. Note que essa expressão aqui, o K ainda precisa ser determinado. Então, dessa forma, essa função temporal pode ser dada por 25, né, mais 34 menos 25, 9 exponencial e menos kT. Então, o próximo passo aqui, nós montamos uma função temporal, só que ainda precisa descobrir quem é esse K. Né? Porque depois que nós descobrirmos quem é K, nós poderemos determinar quem é o T que ele está pedindo. Pois bem, o que é que nós sabemos? Para T, vamos pegar aqui mais uma vez, ele fala aqui, 10 minutos depois, o mesmo corpo está a 28 graus. Né? Então vamos lá, o que é que eu tenho? Eu tenho que T em 10, né, será 25 mais 9 vezes exponencial de menos K vezes 10. Só que em 10 minutos esse corpo está a 28 graus Celsius. Ou seja, isso aqui vai dar 9 exponencial de menos 10K igual a 28 menos 25. Né? Ou seja, isso aqui, exponencial de menos 10K, será igual a 28 menos 25, 3 sobre 9. Então aqui, como eu quero encontrar K e aqui esse K está na potência dessa exponencial, eu vou aplicar uma propriedade de logaritmo neperiano, vou aplicar logaritmo neperiano dos dois lados, né? Logaritmo neperiano também de 3 sobre 9. Aqui, um minutinho. Ok? 3 sobre 9. E isso me permite escrever que menos 10K, né? Menos 10K é igual a logaritmo neperiano de 3 menos logaritmo neperiano de 9. Ok? Eu apliquei a propriedade de logaritmo de A sobre B é logaritmo de A menos logaritmo de B. Pois bem, dessa forma, eu tenho que K, fazendo essa continha, vai dar logaritmo neperiano de 3. Aqui poderia também ser 1 sobre 3, né? Ok? Enfim. Então, vai ficar logaritmo neperiano de 3 menos logaritmo neperiano de 9 dividido por 10. Isso vai me dar um K aproximadamente 0,0986. É a taxa com que esse corpo decresce. Né? Encontramos o K. Contamos o K aqui. Assim,
com essa informação, ó, note que a minha função temporal, né, note que a função temporal t de t é igual a 25 mais 9 exponencial de menos 0,10986 vezes t. É esse que nós pretendemos agora determinar. Pois bem, sabendo que agora minha função temporal está completa, o que é que ele diz? Ó, calcule t, quem é o t, para que a temperatura do corpo esteja com 26 graus, né? Então, assim, o que é que ele diz? Nós vamos determinar, ok? Ou seja, que 25, né? 25 mais 9 exponencial de menos 0,10986 vezes t, ou seja, para que essa temperatura chegue a 26 graus. Quanto tempo levará? Aqui eu vou ter aqui 9 exponencial de menos 0,10986 vezes t. Isso aqui é igual a 26. Está aqui. Vou pegar esse 25 jogando para lá. 26 menos 25 dá 1. Então eu vou ser um pouco mais rápido aqui, mais breve. Vou jogar esse 9 para cá e aplicar o logaritmo da mesma forma que eu apliquei aqui anteriormente. Então eu vou ter aqui menos 0,1098 t. Isso aqui é logaritmo neperiano de 1 menos logaritmo neperiano de 9, né? Porque aqui vai estar 1 dividido por 9 é logaritmo neperiano de 1 menos logaritmo neperiano de 9. E isso me dá, né, o t igual, aqui vai dar 0. Então fica logaritmo menos logaritmo neperiano de 9 sobre menos 0,10986. Ou seja, o t aqui é aproximadamente 20 minutos. 20 minutos. Ok? Então, o que o problema queria, na verdade? Descobrir qual é o tempo para que essa temperatura, para que esse corpo que começasse com 34 graus chegasse a 26 graus, em que momento, quanto tempo levaria, na verdade, né, para esse corpo chegar a esses 26 graus, sendo que a temperatura do meio é de 25 graus, né, e 10 minutos depois que foi colocado nesse meio, ele estava com 28 graus. Ok? Pois bem, espero que tenham entendido, espero que tenham clareado algumas dúvidas em relação ao exemplo que eu dei na aula passada, mas esse é um exemplo que, de uma certa forma, você tem um caminho aí até construir a solução temporal para depois você ter que determinar o tempo, né? De uma certa forma, a maioria dos problemas é necessário que você conheça quem é essa solução para depois ir em busca do que ele deseja, ok? Então, fico por aqui. Boa sorte, bons estudos e até a próxima.